secretário de saúde, eu tô com a minha vida nas mãos do senhor, porque o senhor não conserta um aparelho de 28 mil reais. Então, a gente começou a entender como funcionava e começava a pressionar o governo e deu certo. Secretária, minha filha, se o hospital tivesse dinheiro, 100 mil para comprar o raio-x, eu não ia mandar emenda, não. Se eu tô mandando a emenda é porque ele não tem condição de comprar. Chama a imprensa, não fique calada não, porque você vai morrer. Aí eu disse, mas eu não posso morrer, o meu filho nasceu, tem 2 aninhos, o meu neto acabou de nascer. Ele disse, mas é o que vai acontecer, porque é o que acontece aqui no Hospital João Alves Filho. Então, o que está faltando no município é que a secretária converse com os gerentes das unidades e diga, olha, se chegar algum paciente com um sintoma, encaminha para Lauro Dantas. Aracaju precisava ter responsabilidade pelo tratamento oncológico. Então, eu precisava começar a implantar políticas públicas para essas pessoas terem um diagnóstico precoce. Tá entendendo? Então, eu precisava estar vereadora de Aracaju. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa, comunicação e treinamento. Estamos aqui abrigados nessa terceira temporada da WG Produções, desse estúdio maravilhoso, sempre recebendo aqui em episódios inéditos figuras inéditas. E hoje a gente recebe aqui Sheila Galba, que é vereadora por Aracaju. Deixa eu apresentar antes de cumprimentá-la. Sheila Galba da Costa Santos é formada e pós-graduada em História e trilhou caminhos bem diferentes da sua área de formação. Hoje ela é vereadora desde 2020, segundo mandato, né? Primeiro mandato, 2020. 2020, nós estamos em 24, está finalizando esse mandato. A gente vai falar de política, óbvio, né? Que ninguém é de ferro, né? Afinal de contas, o podcast é de política. Sheila Galba, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer Kátia. A satisfação é minha. Que bom que deu certo, né? Dessa Agora vez, deu certo. né? A agenda de Sheila é um tanto quanto bem tumultuada, viu? Aliás, de política de forma geral, né? Exato. Mas a dela é um pouquinho mais especial, porque aí via em outubro, mês da Outubro mulher. Rosa. Outubro Rosa. Mês da mulher, no sentido de ser o Outubro Rosa. Isso. Aquele mês dedicado ali à saúde da mulher. A gente trabalha, né? do dia 29, a gente começa em agosto, setembro, aí outubro emenda, sabe? Então é isso, um prazer receber aqui na casa, viu? Vamos falar um pouquinho, claro. Queria começar entendendo quem é Sheila Galba. Você é de Maceió, você é alagoana de Maceió. E você veio parar em Sergipe como é que se envolveu na vida política aqui no estado? Então, veja, eu vim para Aracaju com 5 anos de idade. Sou sergipana. Na verdade, o meu pai e minha mãe, eles se separaram. E minha mãe teve que vir morar na fazenda de meu tio, lá em Maruim. E depois de Maruim, nós fomos morar na avenida, no bairro Suíça, ali na Avenida Explosão, assim que explodiu, né? Assim que explodiu, quando reformaram as casas, eu vim morar ali. Então, eu já tinha 6 aninhos quando eu estava ali. E, graças a Deus, o meu pai e minha mãe se reconciliaram. E aí, meu pai veio embora para aqui, para Aracaju. E, graças a Deus, eles estão juntos até hoje. Aos trancos e barrancos, mas estão. Sim. E pronto. E aí, eu comecei a estudar. Sempre estudava nessa época, eu estudava no colégio, no Dom Fernando Gomes, lá no Siqueira. Sim. E depois fiz uma faculdade de História pela UNIT. Fiz pós-graduação na São Luís. Pós-graduação de História também na Faculdade de São Luís de França. Pronto, aí casei, tive 2 filhos, era professora, né? Eu atuava como professora, fui professora contratada pelo Estado, fui professora do SESC, fui professora do Colégio Murilo Braga, fui professora do Colégio Esplendor, então eu era professora. Quando eu estava sendo professora no Esplendor, eu descobri um nódulo na minha mama esquerda. E aí, no desespero, eu já saí do emprego, porque eu precisava cuidar de mim. E fiz uma cirurgia, né? Retirei a mama esquerda toda. Descobri que era um câncer, então fiz a cirurgia. Vou falar logo, olha só. Se você descobrir qualquer coisa no seu corpo, qualquer coisa, procura um médico imediatamente. O nosso corpo dá sinais. E eu percebi o sinal que o corpo me apresentou. Só que eu não dei importância, sabe, Kátia? E qual foi o sinal? Vamos deixar dizer pro povo. Ao toque, eu senti 3 nódulos bem próximo ao bico do meu peito. Eu tinha 38 anos de idade. E quando eu descobri os nódulos, eu dava mama ao meu segundo filho, né? Pedro Davi tinha 2 aninhos.
Então, eu achava que, como eu estava desmamando, professora, aquela correria, desmamando porque tinha que trabalhar, eu achava que era leite empedrado, veja só. Né? Ou então, não, a minha mama está alterada, as glândulas mamárias estão alteradas, e não dei importância ao sinal que o corpo me apresentou. Continuei trabalhando, só que aquela coisa na minha cabeça, né? Toca na mama. Eu ficava tocando e aquele carocinho ali me incomodando 3. Não doía nada, Nada, não né? sentia nada. Importante dizer que o câncer não Nada, dói, né? não Esse dói, nódulo não dói. não dói. Então, por isso que é um alerta maior, tem que Exato, estar sempre mais atento, né? exato. E aí, como eu amamentava, eu achava que era pedrinha de reparação, uma mulher formada, instruída, mas é porque é a negação, né? De você não querer ir procurar um médico, enfim. Só busquei ajuda quando eu estava assistindo o fantástico Dr. Drauzio Varela. Era uma série de uma professora que estava com câncer de mama. E dos domingos ele apontou para a câmera da televisão e fez: você, que tem qualquer coisa na sua mama, não guarde para você. Procure um médico. Isso aí me acendeu uma luz vermelha. Sim. E no outro dia eu procurei ajuda, não tinha plano de saúde, fui naquelas clínicas populares lá no Siqueira. Lá fiz uma consulta, o médico disse: realmente você é uma pessoa completamente fora da área de risco, né? Amamentou 2 filhos, não fuma, não perde noite, não bebe. Então, vamos fazer uma mamografia. Eu fiz a mamografia e deu falso negativo. Eu estava com câncer, na mamografia deu que não estava. Então, levei o resultado para ele e eu disse: doutor, veja, abri o resultado do exame, não deu nada. Graças a Deus, eu sei que eu não tenho nada, mas virou uma fábrica. Aí ele virou uma fábrica? Eu disse: tem mais 2 aqui. Eu comecei a sentir 2 próximos à axila. Ele disse: então vamos fazer uma punção. Fiz a punção. Na punção deu que eu estava, provavelmente, que era um nódulo provavelmente maligno, e a partir daí foi uma correria contra o tempo, porque eu demorei demais a buscar ajuda por conta dessa negação de não. O que demora demais? Quando 6 meses. 6 meses, tá. Quando eu senti um nódulozinho próximo ao bico do meu peito, eu estava na escola, professora, cuidando de casa, filho, tá, marido, essas coisas todas. Então, eu não, se não deixei para lá, só busquei ajuda 6 meses depois, quando eu estava assistindo Fantástico. Sim. Então, esse tempo me custou uma mastectomia total, que foi a retirada da minha mama toda. Aqueles 2 nódulos que apareceram na minha mama, eu já estava na minha axila, já eram 16, e 2 já estavam infectados, e eu tenho certeza que foram esses 2 que eu toquei. Como eu sou muito magrinha, então a gente nota mais rápido, Sim. né? Então, fiz a mastectomia total, fiz uma quimioterapia. Nesse meio tempo, eu conheci 3 mulheres no hospital universitário, que é a Aline Souza, Giselma Vieira e Rosália de Aquino. E tudo era muito novo para nós 4. E a Aline teve uma brilhante ideia de fazer um grupo de WhatsApp e colocou o nome do grupo de Mulheres de Peito, para nós 4. Trocar experiência, porque a gente só se encontrava na sexta-feira para fazer a revisão das próteses, porque é lei. Né? Todas as mulheres que forem mastectomizadas têm o direito de colocar prótese. E agora, o direito está dobrado. Além de colocar a prótese da mama que você perdeu, você pode colocar na outra mama e fazer a assimetria, deixar as mamas iguais. Antigamente, você era mastectomizada e não colocava mama, ficava... E a autoestima da mulher que já não existia, né? A gente fazendo a reconstrução, a gente então se olha no espelho assim, imagine sem a mama. Sem então, a mama, graças a Deus, é lei hoje, federal, todas as mulheres que também têm que ver a condição física, né, dessa pessoa, se ela pode fazer a reconstrução imediatamente. Se não puder fazer imediatamente, faz depois. Mas é lei, é direito nosso. Enfim, então a Aline teve essa ideia de fazer o grupo de Mulheres de Peito. E a gente, em vez de trocar experiência só numa sexta-feira, na hora da revisão das próteses... Iam dividindo as dores ali no dia a dia. Diariamente. Tudo o que acontecia de diferente, a gente falava uma para outra, aí uma passava um chá, outra, procura um médico. E aí as coisas foram acontecendo, a gente ia para consultas, para fisioterapia, para nutricionista, sempre encontrava alguma mulher que estava passando pelo que a gente estava passando, ou que já passaram, e a gente começou a colocar no grupo. E aí, e aí se tornou um grupo de autoajuda, isso, novembro de 2014, éramos as 4, em agosto de 2015, éramos 30, mais de 30. Menos de 8 meses, né? Éramos 30 mulheres. Todas sofrendo com o mesmo mal. Sofrendo, com umas já curadas, outras entrando, outras no meio, como a gente no início. Enfim, e eu precisei fazer um tratamento de radioterapia. Eu já tinha deixado, né? Eu já tinha me afastado da escola e só estava cuidando da minha saúde.
e precisei fazer a radioterapia. Aqui no estado de Sergipe existia apenas 2 máquinas, 2 aparelhos de radioterapia, que é chamado de acelerador linear. Sim. Um no Hospital João Alves Filho, que é o que eu ia ser tratada, na verdade o que eu fui tratada. Naquela época ele tinha 16 anos de uso. E tinha um outro no Hospital Cirurgia que tinha 35 anos de uso. Que viviam quebrados. Quebravam muito. Eu lembro Então, dessa saga de vocês. então foi a partir daí que surgiu a Sheila Galba, né? O meu médico radioterapeuta era o Dr. Marcos Antônio, que infelizmente a Covid levou. Toda vez que eu ia, ele, Sheila, você precisa fazer alguma coisa. Você vai morrer. O tumor que você tem, ele é invasivo e ele é in situ. In situ é que está todo localizado. E invasivo é que ele vai para o seu pulmão, para o seu fígado, para os seus ossos, para a sua cabeça. E o tratamento aqui paralisa bastante. E tem pessoas que morrem e nem faz a radioterapia. Então, busque ajuda, grite, peça socorro. Eu disse, mas eu vou fazer o quê? Ele vai para a imprensa. Muita gente está morrendo. Então, foi ele que empurrou. Foi ele que me acordou, sabe? E aí, na minha primeira sessão de radioterapia, a máquina quebrou. Num domingo, por volta de 7 horas da noite, alguém do Hospital João Alves Filho ligou para mim e disse, olha, Sheila Galba, disse, sim, você ia começar o seu tratamento amanhã, mas infelizmente a máquina quebrou e a gente não sabe quando ela vai, sem previsão de conserto. Eu disse, mas não pode. O meu médico disse que o tumor pode voltar. Ele disse, eu estou vendo aqui na sua ficha que não pode. Chame a imprensa. Não fique calada não, porque você vai morrer. Nossa. Aí eu disse, mas eu não posso morrer, o meu filho nasceu, tem 2 aninhos, o meu neto acabou de nascer. Ele disse, mas é o que vai acontecer, porque é o que acontece aqui no Hospital João Alves Filho. E aí eu, desesperada, falei com meu marido, na época eu era casada, falei com meu esposo, e aí ele ficou desesperado, ligou para um amigo dele, que é da TV Atalaia, e eu liguei para uma sobrinha que conhecia o vereador Ricardo Marques, hoje vereador, na época, jornalista, apresentador da TV Sergipe. E aí, tanto o jornalista como da TV Atalaia, como a TV Sergipe, disseram, você conhece mais alguém que possa se somar? Porque a gente pode abrir amanhã, 6 horas da manhã, lá na Porta do Uzi, mas você sozinha, uma andorinha só não faz verão. E aí eu liguei para a Aline, e a Aline ligou para 15 mulheres de peito, e eu liguei para mais 15. E pasmem, no dia 19 de agosto de 2015, tinham mais de 15 mulheres na porta do Hospital João Alves Filho, todas fardadas com a blusa Mulheres de Peito, porque a gente tinha feito um encontro no São João, um encontro da gente, porque a gente se conhecia pelo WhatsApp, a gente precisava do encontro presencial. E nós fizemos uma blusa, tudo assim, sem intenção, sabe? E aí foi assim que aconteceu. Eu fui para a televisão careca lutar pela minha vida. Aquele momento era Sheila Galba da Costa Santos, que estava precisando de um tratamento para poder sobreviver a um câncer. E aí a gente percebeu, quando eu cheguei lá, 6 horas da manhã, mulheres vindo de Tobias Barreto, de Laranjeiras, sabe, de Riachão do Dantas, já foram embora. Se na capital é difícil isso, imagine no interior. Essas mulheres que eu estou citando são mulheres que estavam em tratamento aqui, que eram do interior. Do interior, que ainda é pior um pouco, porque tem todo esse trânsito, todo esse processo, que é mais difícil. Em vez a partir daquele momento eu vi que eu não era a única, sabe? Sim. E aí eu comecei a estudar a respeito do assunto, comecei a perguntar, a falar com o médico mesmo, e aí ele dizia, Sheila, são 99 pessoas com você que estão com tratamento interrompido. Você está iniciando o tratamento, é menos mal do mal. Isso é que ano, Sheila? 2015. 2015. O governador era Jackson Barreto. Jackson Barreto. Jackson Barreto. Do mal, o seu ainda é o menor. Você precisa urgente de tratamento. Mas essas pessoas já tomaram a radioterapia. O que acontece com elas é o seguinte, é como se você estivesse tomando um antibiótico e quebrasse o vidro e você não tivesse condição de tomar. O que é que acontece com a bactéria? Ela acelera, ela fica forte aquele medicamento. Então, você tem que tomar um outro tipo de medicamento. É o que acontece com as pessoas que fazem radioterapia aqui em Sergipe. Sim. Elas interrompem o tratamento no meio e aí o câncer ele fica mais forte, vai para outra parte do corpo e a pessoa não sobrevive mais. E aí tem que mudar a medicação. Que na radioterapia não tem outra medicação, né? Radioterapia é radioterapia. Tá. Né? E quando interrompe, acontece o quê? Volta para o ponto zero. Volta para o ponto zero. Volta para uma quimioterapia, dependendo, faz uma nova cirurgia. Então, começa tudo de novo. Entendeu? Sim. Então, a partir dali, surgiu Sheila Galba, mulher de peito, né? Que lutava pela vida dela e pela vida das pessoas que tinham medo.
Sim. né? De ir para uma televisão careca, vergonha. Eu mesma, o meu filho tinha 2 aninhos e pouco, quando eu chegava em casa, ele via a mãezinha dele na televisão, quando eu chegava em casa, ele com uma tesoura, porque ele queria ficar carequinha, igual a mãe. Entendeu? Uma criança de 2 anos que pegou uma carga muito grande, de muito problema, É isso, sabe? É uma mulher difícil quando uma demais. mulher tem câncer, quando o paciente tem câncer, a família inteira vai junto. Dói todo mundo, sente todo Ela mundo. sofre esse Família, impacto. amigo, vizinho, Porque ela sabe? sofre com a dor, ela É. sofre com a falta de estrutura do poder Exato. público, com a desatenção e desumanização Que do é o poder pior, público, não é? Kátia, é o pior. Você ter o câncer é muito difícil, mas você lutar pelo tratamento é mais difícil ainda. Quando eu estava aqui, eu estava recebendo uma ligação de uma moça que ela fez uma cirurgia, era um câncer no ovário, e a médica não tirou tudo, se espalhou pelo peritônio todo, ela está no fígado e no pulmão. E o que acontece? Sergipe não tem. O SUS de Sergipe não faz esse tratamento. Só faz em Salvador, faz em São Paulo, mas aqui não faz. A gente tem que lutar para o hospital particular fazer, que é mais de 300 mil reais. Quer dizer, veja como é que está a cabeça dessa mulher e Sim. dessa família. Tem 3 filhos pequenos. E faz o que nesse caso? Faz o que a gente corre atrás, vai atrás do Estado, porque como entrou na justiça, para o Estado autorizar o hospital particular a fazer, entendeu? Ou então a gente vê uma outra possibilidade de encaminhar para Salvador. Tem que haver uma solução, Sim. sabe? Que Mas antigamente havia essa dificuldade, inclusive tinham mulheres que tratavam fora, em Alagoas, parece, aí não é isso? radioterapia. A radioterapia, foi que uma já era luta difícil, nossa, né? muito grande ali, ó, veja. Enquanto eu estava nessa luta do meu tratamento de radioterapia, que a máquina quebrava bastante, quando eu encerrei o meu tratamento, a máquina parou de vez. E não tinha como, porque Sergipe não fazia manutenção preventiva na máquina. Quando eu estava em tratamento, o que quebrava não era o aparelho de radioterapia, não era o acelerador linear, Sim. era um chiller. O chiller é como se fosse um refrigerador, como se fosse um ar-condicionado. Sim. Que Um ventilador. que refrigera a máquina. A máquina ela tem que estar numa temperatura. Então, quando o chiller quebrava, a máquina esquentava, então não podia tratar, porque aí sim danificava o acelerador linear. Sim. Então, o que faltava era um chiller, um aparelho. E um chiller desse custava quanto? 28 mil reais. Várias vidas foram interrompidas. Eu não digo ia morrer, porque aqui ninguém vai virar purpurina, aqui ninguém vira borboleta, Sim. sabe? Mas é como se tivesse antecipado a morte, como se tivesse agravado a doença Acelerado por falta de um tratamento equipamento. de 28 mil reais. E na época eu dizia, secretário de saúde, eu tô com a minha vida nas mãos do senhor, porque o senhor não conserta um aparelho de 28 mil reais. Então, a gente começou a entender como funcionava e começava a pressionar o governo, e deu certo. Deu certo. Demorou, mas deu, né? Nessa fase que quebrou, que passou mais de 30 dias, que perdeu a peça, não sei se você lembra, Sim. o Hospital Cirurgia teve que pedir a peça do Canadá e foi extraviada pelo correio e até hoje não se apareceu essa peça. Então ficaram muitas pessoas sem fazer o tratamento e nós conseguimos, na época, o secretário já era Zezinho Sobral, que hoje é vice-governador, Sim. e ele disse para mim, eu faço questão de contar todas as vezes, porque ele disse assim, Sheila, eu não durmo mais. Eu durmo com o aparelho, o meu celular na cabeceira da minha cama. Porque se a máquina quebrar, eu quero ser o primeiro a saber. Porque eu tenho certeza que de manhã você está no rádio, na televisão. Eu digo, tô, Zezinho. Mas eu tô aqui para tentar ajudar. Eu sei, eu preciso da sua ajuda. E conseguiu, veja. Nesse tempo, a gente mostrou para ele que Alagoas fazia radioterapia. Né? Que o acelerador linear de Arapiraca, o Hospital Chama, era muito avançado, mais avançado do que os dois aqui da capital. E aí a gente conseguiu que ele enviasse mais de 300 pessoas, homens e mulheres, para fazer o tratamento fora de domicílio, a radioterapia. Então, e aí a rádio me ligava e dizia, Sheila, mas por que você não vai? Eu disse, é porque eu me sinto como se estivesse em uma nave espacial, uma nave viesse, sabe? E dissesse assim, olha, a gente só pode mandar as pessoas que não iniciaram o tratamento. Aquelas que estão no meio do tratamento não podem ir. E eu me via, sabe, como eu via assim a nave espacial, e eu na porta da nave dizendo, passe. Porque você já tinha iniciado e aquelas pessoas não. Não. Aquelas pessoas iam iniciar um tratamento. O meu já estava interrompido há 15 dias e eu não podia fazer em outra máquina. Porque a gente faz um planejamento. Para poder fazer a radioterapia é feito um planejamento, que é uma marcação que é feita
Tem um pontinho aqui, até Sim. hoje uma marca aqui, tem uma outra aqui, para não atingir os órgãos. Então, o aparelho de radioterapia daqui de Sergipe era diferente do de Alagoas. Entendi. Então, se eu fosse fazer lá, poderia danificar o meu coração, o meu pulmão, e aí a consequência ia ser bem maior. Mas essas pessoas que estavam, inclusive, tem muitas vivas, tem outras que já estavam com a metástase e tiveram um tempo dela aqui. Mas tem muitas vivas, às vezes, eu encontro na rua e me agradecem. Assim, caramba, eu fui tratada porque você deu a voz a gente. Então, foi aí que surgiu a Sheila Galba, né? Eu fui... Foi aí o seu interesse pela Não, eu política não tinha... partidária? Não, nenhum. Não foi aí. Foi aí que as pessoas viram do meu potencial, Tá. tá? Que podiam ajudá-las. Que eu podia ajudá-las. E aí, tudo que tinha, essas pessoas me chamavam. Aí eu comecei a dar muitas palestras, falar de como eu estava passando pelo processo, como eu não tirava o sorriso do rosto. Eu comecei a dar palestra, comecei a ficar muito popular. E fui fazer aí as mulheres de peito já tinha mais de 100 mulheres, né? A gente já estava com era um grupo de WhatsApp, mas a gente já estava tudo regularizado, a gente já estava estruturando, já estava com a casa alugada na Rua Geru. E aí surgiu a possibilidade de fazer um evento na Praça Fausto Cardoso com a carreta de mamografia, que é a carreta de amor de Barretos. A carreta não tinha aqui em Sergipe, era em Barretos. Sim. E aí, na época, o senador era Eduardo Amorim, e Eduardo Amorim fez assim, eu fui para uma reunião no Tribunal de Contas, Suzana, que hoje ela é conselheira lá do tribunal, presidente, né, presidente conselheira, na época ela era só conselheira, e aí ela disse, Eduardo, ajuda essas meninas. Vejo todo dia a Sheila aí lutando no rádio, na televisão. Elas precisam fazer alguma coisa. Sheila, diga aí. Eu disse, Suzana, a gente precisa fazer um rastreamento. É uma fila enorme de mulheres para fazer mamografia, ultrassonografia. Aí ela disse, Eduardo, não tem aquela carreta, eu nem sabia. Não tem aquela carreta lá de Barretos? Veja aí se você não consegue trazer para essa menina uma semana. Aí ele, na mesma hora, ele ligou. Aí disse, Suzana, eu consigo para um dia. Uma semana não, a gente consegue para um dia. Aí a gente conseguiu articular, trouxe a carreta para a Praça Fausto Cardoso, fizemos 150 mil, Jesus. 80 a gente faz agora, enfim, acho que foram 150 mamografias lá na Praça Fausto Cardoso. E diagnosticamos com algumas mulheres que estavam com início de câncer, na fase inicial, e outras que estavam só com granuloma, mas a gente conseguiu fazer uma investigação com essas mulheres e já colocamos essas mulheres já direto no USE. E nesse momento, tinha alguém lá que viu o quanto eu era querida, que passava um, me abraçava, passava outro, me abraçava. Aí me chamou assim para sentar, a equipe do senador Eduardo aí fez assim, Sheila, por que você não... 2016. Por que você não vai para vereadora? É bom você ir para vereadora. Rapaz, eu não vou, não estou em tratamento. Ó. Tantas, não penso nisso, não quero, não fui. 2016 não fui. E aí eu comecei a lutar mais ainda, a ser mais vista. É jornal, é rádio, é medicamento que falta, leva paciente. Eu fui contactada pelo Hospital Chama porque a gente conseguiu mandar mais de 90 mulheres para fazer, eu acho que foi 90, braqueterapia, que é a bráquia que quebrava. Braqueterapia é um tipo de radioterapia interna. Mulheres que têm câncer de útero, de colo de útero, elas fazem a rádio, que não é rádio, é bráquia, interna. E aqui quebrava bastante, faltava o tal de um feixe sumia, não tinha lugar nenhum, e a gente conseguiu mais uma vez que o secretário Zezinho mandasse essas mulheres para lá. E o que aconteceu? Que o Estado não pagou ao Hospital Chama. E aí eu fui contactada pelo Hospital Chama, veja bem, para poder o Estado pagar o Hospital Chama. E aí eu assumi a dor do Hospital Chama, e aí a gente conseguiu, o Estado pagou o Hospital Chama, perfeito. E logo depois... já era o governador, já era Belivaldo, o secretário de saúde já era o doutor Valberto, e a empresa Morumbi do Rio de Janeiro entrou em contato comigo porque o Estado havia comprado uma carreta de saúde da mulher que custava em torno de 2 milhões de reais. A empresa confeccionou a carreta e o Estado disse que não ia pagar mais. Eu lembro o secretário de saúde, doutor Valberto, disse que não pagava mais porque tinha feito uma carreta do homem que custava, sei lá, 80 mil, 30 mil, 50 mil reais, que pouco, era pouco, sim, não lembro o valor, 150 mil reais, e a outra era 2 milhões, que era um absurdo. Aí eu disse, mas o que é que tem essa carreta do homem? Nada. Um caminhão
nada dentro. Não tinha nada na época. Era só um carro. Sim, a de vocês tinha toda a estrutura, Toda. de equipamentos e tudo. Tinha um aparelho de mamografia que faz 50 mamografias diária, 50 exames diários, e lauda na hora. Tem uma máquina que dá o laudo e o médico vai lá e atesta. Tem um aparelho de ultrassonografia. Para você ter ideia, hoje tem mais de 30 mulheres na fila, 30 mil mulheres para fazer ultrassonografia. Só de mama, são quase 5 mil mulheres em uma fila para fazer ultrassonografia mamária aqui hoje. Nossa. E nós temos uma carreta que faz. E temos, graças à nossa luta. E temos também, nessa carreta, uma sala para fazer exame ginecológico. Então, é uma carreta que faz 150 exames diários. E aí foi Está funcionando. Funciona. Hoje. E aí, eu não sei se a mamografia está funcionando, tá? Porque o Sergipe aqui que foi feito, eles não colocavam mamografia. E eu fiquei atenta a isso, disseram que estava e que consertou. Enfim, mas eu ainda falta comprovar isso. Então, eu provei para o doutor Valberto que é uma carreta que funciona, que faz um tratamento, que faz uma buscativa de um diagnóstico de um câncer. E ele disse assim, aí o rapaz da empresa Morumbi Márcio veio para cá, sentou comigo, aí a gente conversou, trouxe toda a documentação, eu marquei com o doutor Valberto, mostramos para ele, ele disse, tá bom, tá certo, vá para o Rio, não se preocupe que nós vamos pagar. Semana que vem tá na sua conta. Passaram mais de 15 dias e ele não pagou. E o Márcio ligou para mim, para você ver onde eu já tô, né? Onde eu já tô. E aí o Márcio chegou e disse assim, Sheila, ele não cumpriu com a palavra dele, pô, tá tudo pronto para entregar a vocês aqui. E eu disse, peraí, eu vou lá. Aí cheguei lá, doutor Valberto, o que aconteceu? Ele disse, não, é porque só pagam se você trouxer. Me desafiou, vou beber água que ele me desafiou. Se você trouxer, é terrível, né? Se você... Eu trazer a carreta. Ele disse, se você trouxer aqui, eu pago. Eu digo, eu vou trazer. E eu vou colocar na minha porta. E o senhor vai buscar lá? A minha porta não cabe nem um ônibus. Imagina uma carreta. E aí eu liguei para Márcio e disse, Márcio, você tem condição de trazer essa carreta amanhã? Ele disse, Sheila, amanhã não dá. Eu tenho semana que vem, qual dia você quer? Eu digo, então faz o seguinte, eu quero botar na minha porta. Ele, não, na sua porta não cabe, minha amiga, você mora onde? Aí eu disse, ele, de jeito nenhum, que não cabe. Veja um local que ela caiba. E a gente vai abrir a carreta e fazer a carreta funcionar. Aí, vai fazer? Ele, vou. Aí consegui trazer a carreta na outra semana, coloquei na praça de eventos do mercado, chamei toda a imprensa e disse, a carreta está aqui, agora o senhor pague. De lá da praça de eventos do mercado, eu levei a carreta para o Tribunal de Contas, porque a carreta foi comprada através de um recurso do Tribunal de Contas. Eles fizeram uma economia durante o ano, pegou o dinheiro e disse assim, compre 2 carretas para o Estado, para atender as pessoas. Então, o dinheiro estava lá. O dinheiro não era do Estado, era do Tribunal de Contas. Sim, nós não sabemos, ninguém sabia disso, eu acho. Sabe? Todo mundo sabe. O Sergipe sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E, na época, era Clóvis Barbosa, sim, que era o conselheiro presidente lá. E aí foi ele que fez. E ele me chamava, Clóvis, Sheila, tá tudo certo, o dinheiro tá lá, não paga porque não quer. Então aquilo ficava na minha cabeça. Eu levei a carreta pro Tribunal de Contas, depois levei a carreta pra porta de Edivaldo, que ele morava ali na 13, então chama a atenção, e eu levei para lá. Enfim, conseguimos pagar a carreta, e a carreta tá aqui, graças a Deus. Então, para você ver aonde eu já estava. E aí... Isso foi em 2017, 2018 teve a campanha para deputado estadual. E você foi candidata e ficou suplente? Fiquei primeira suplente. E foi aí que eu entrei na... Que demonstrou uma força muito forte. Exato. Você teve quantos votos naquela época? 11.969 votos sem R$1. Sim. Sem nada. Conta zerada. O que eu tinha era o que o partido dava, aquele santinho. Sim. E era o PSDB? Não, era o PTC. O PTC, Partido Trabalhista Cristão. Sim. Que era uma coligação com o PSDB. Na verdade, eu ia pelo PSDB, só que um chapão muito grande, sem recurso nenhum. Eu disse, não, rapaz, aqui eu não quero, não. Eu quero... Eu sei do meu potencial. Sim. Então, eu quero realmente concorrer. Ter condição de disputa. E aqui eu não tenho condição nenhuma. Então, aí, isso foi 2018. Candidata a deputada estadual. Saiu suplente. Primeira suplente. E 2020? 2020, vereadora de Aracaju. Fui eleita com 2.929 votos e surgiu a possibilidade de assumir a Assembleia Legislativa. Lembro. Porque Dilson de Agripino, que era deputado estadual, ganhou para prefeito de Propriá. De Tobias Barreto. Tobias Barreto, desculpa. Propriá
Valberto, né? Doutor Valberto. Eu olho para ele e vejo ele, Lendê Propriar. O grandão lá. E aí surgiu a possibilidade. Você assume deputada ou você assume vereadora. Só que para isso você tem que abrir mão. Eu tinha que abrir mão. Você tinha que se... hoje não, né? Hoje conseguiu, na verdade, conseguiram fazer um arranjo que hoje, para você trocar de carro, você não precisava se abrir mão do mandato. Na época existia... Na verdade, foi um arranjo feito de última hora, na verdade. Porque ninguém que arranjou essas coisas. Que garantia, inclusive, que o vereador Manuel Marcos assumisse a vaga de deputado, né? Ninguém me arranjou nada. Depois ele voltou para a Câmara sem prejuízo do mandato. Pois é, enfim. Mas enfim, você foi para vereadora, você aí elegeu. Eu fui ganhei para vereadora e abriu a possibilidade de estar deputada estadual, porque Dilson ganhou lá em Tobias. Sim. E aí veio, caiu no meu colo, né? Vai agora, Sheila, vai escolher o quê? 2 anos de deputada ou 4 de vereadora? E aí eu saí perguntando a meu pai queria que eu estivesse deputada, a minha mãe queria que eu fosse vereadora, o meu filho ficou desesperado, sem saber, só chorava, mãe, não sei, só chorava. E aí eu pedi ajuda a papai, né, papai do céu, porque em 2018 ele disse que não, filha, você não está preparada ainda, né? Fiquei suplente porque eu não estava preparada. Em 2020 ele disse, filha, eu vou colocar nas suas mãos, quem vai escolher é você. Aí eu devolvi para ele. Eu disse, papai, veja, eu sou sua filha e sua serva. Eu estou aqui para servir o Senhor. Eu sou católica, apostólica, romana. Eu sou consagrada, filha de São Bento, consagrada. E eu tenho uma fé muito grande em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Ele habita dentro do meu coração e Ele fala comigo, de verdade. E aí entreguei para Ele. E numa terça-feira de manhã, quando eu acordei, Ele falou comigo, Ele disse o seguinte... Eu já tinha que dar uma resposta, já estava o prazo máximo para dar a resposta. Sim. E ele falou comigo o seguinte, ele disse assim, filha, quando você recebe uma visita, o que é que você faz? E aí eu respondi, eu estava deitada, umas 5 horas da manhã, com meu filho mais novo do meu lado. Sim. E aí eu olhei, botei a mão no meu coração e respondi com a minha boca. Eu disse, Senhor, quando eu recebo uma visita, eu arrumo a minha casa. Aí ele disse... Não disse com uma voz, sabe? Eu não ouvi a voz. Sim. Eu não vi, eu senti. Eu senti a voz dentro do meu coração. Quando ele disse assim, então, filha, arrume a tua casa. Eu me arrepio toda vez que eu falo isso, porque eu vi que arrumar a casa era estar vereadora de Aracaju. Por quê, Sheila? Porque tudo ele me dá resposta. Por quê? Porque todos os pacientes do estado são tratados aqui em Aracaju. Sim. Aracaju precisava ter responsabilidade pelo tratamento oncológico. Então, eu precisava começar a implantar políticas públicas para essas pessoas terem um diagnóstico precoce. Tá entendendo? Então, eu precisava estar vereadora de Aracaju. E foi isso que eu fiz. Abri mão de estar deputada estadual. A gente sabe que eu sou a deputada maior do que... Tem emendas impositivas, tinha tudo. E agora a gente já tem também. Deus é tão bom, tá vendo? Que ele já mandou pra gente aqui também. Só ele mesmo. Sim. Enfim. E aí, eu assumi como vereadora de Aracaju e fiz um projeto logo de início. Eu tenho um grande anjo que me acompanha, uma mastologista maravilhosa, que é a doutora Paula Saab, uma mulher que eu tenho, Ave Maria, um carinho imenso. Ela é o anjo das mulheres de peito. E ela chegou para mim e disse, Sheila, eu quero uma reunião com você. Tem um projeto de navegação no Rio de Janeiro, de doutora Sandra, que eu não sei falar o nome dela, Sandra alguma coisa, maravilhosa lá, que implantou no Rio e funciona. A gente precisa trazer isso aqui para Aracaju. E aí eu consegui transformar esse projeto do Rio de Janeiro em lei aqui no município de Aracaju. Que projeto é esse? Projeto de navegação de pacientes com suspeita de câncer. O que é isso na Como prática? é que funciona? Foi votado por unanimidade por todos os vereadores e sancionado pelo prefeito. E eu peguei o projeto, levei na mesa da secretária de saúde e eu vou falar para ela o que eu falei para você, o que eu vou falar para você, o que eu falei para ela. O que é o projeto de navegação? Veja, Sheila Galba, quando ela descobriu um nódulo na mama dela, ela não sabia para onde ir. Aí eu fui para uma UBS. Sim. Lá na UBS, uma unidade básica de saúde. Tá. Não tem nem estrutura, nem para clínica. Pronto, fui para a UBS. Certo. Lá não fizeram nada. Consulta com o clínico daqui a não sei quantos dias.
Aí para ir para o mastologista, tem que fazer o exame, mas não sei quantos dias. Anos, meses. Lá. Quando o sistema funciona adequadamente. Que não é dias, né? São Porque meses, às né? vezes o operador do sistema não sabe fazer o negócio. Então, o que é a navegação? Sheila descobriu um nódulo na mama, vai para a unidade básica referência para acolher essa paciente que descobriu um nódulo, que está com o bico do peito introvertido, que está saindo uma secreção da mama sem ser leite materno, e vai nessa unidade básica, chega lá, a equipe já está preparada para receber essa paciente. E aí tem um código que ela coloca no sistema para a Sheila, que descobriu o nódulo na mama, ser atendida pelo o clínico daquela unidade no outro dia, no mesmo dia à tarde, entendeu? Para fazer se cumprir a lei dos 30 dias. E aí, o clínico faz os autoexames, realmente é um nódulo suspeito, precisa fazer uma mamografia, precisa fazer uma ultrassonografia, volta, vai no sistema. Marca a ultrassonografia com 1 semana, a mamografia com 4 dias, leva para ele, tudo, agilizar o processo. E isso funciona hoje? Funciona. Que legal. Temos uma unidade básica apenas, somos 45, né? Temos 45 unidades básicas em Aracaju, e esse projeto foi um projeto piloto. Ela entendeu como projeto piloto, e eu aceitei, e colocou em uma unidade básica, que é a unidade básica Lauro Dantas, no Jardim Centenário. Tá, então as mulheres que têm hoje suspeita de mama e colo de útero, certo, elas podem ir nessa unidade diretamente básica, nessa unidade básica, que fica no Jardim Centenário, a unidade básica Lauro Dantas, no Jardim Centenário, lá no Bugio. E lá, mas eu já estou correndo atrás para se ampliar, porque uma mulher que mora no Mosqueiro, que não tem condição de pegar o cartão, que agora é cartão, né? Não tem um cartãozinho para andar de ônibus, acabou o dinheiro do cartão. Como é que ela vai chegar lá no Jardim Centenário? Mas hoje, então, de forma prática, existe no Jardim Centenário. Essa mulher pode se deslocar até lá. Pode, sim. E dizer que está com a suspeita, está com um nódulo na mama. Ela não precisa levar um papel para dizer isso. Não. Ela descobriu em casa. Ela sentiu um nódulo em casa. Isso é importante. Fala naquela coisa. Ela sentiu um nódulo em casa. E isso acontece porque uma vez eu estava indo para comprar um salgadinho para a escolinha do meu filho, e a atendente fez: você não é Sheila Galba? Olha, eu tô com a minha companheira, que ela tá com... a gente sente, são muitos nódulos na mama, ela não tá conseguindo a UBS aqui do Augusto Franco. O que é que eu faço? Eu disse: amanhã, 6 horas da manhã, eu tô na sua casa e eu vou levá-la. Foi aí que eu descobri que realmente funciona. Que eu vou levá-la na unidade básica, que a lei é minha. A minha lei eu implantei, eu vou ver se dá dando certo. Peguei essa menina, tinha 22 anos, é isso? Lá do Augusto Franco, e levei para lá. Sem documento nenhum. Então, ela só vai com o cartão do SUS. Isso. Ela apresenta o cartão do SUS e diz: ó, eu tô com sangramento intenso na minha vagina, eu tô sentindo muita dor e eu preciso ser avaliada pelo clínico porque eu tô com suspeita. Perfeito. Eu acho que é. Tô com um corrimento muito fédido e que não para há mais de 10 dias e eu preciso... É só ir com um sintoma. Certo. A pessoa vai com sintoma. O clínico vai atendê-la. O clínico vai atendê-la e vai fazer esse encaminhamento para o Estado tratar com 60 dias. O tempo, a lei, infelizmente, é muito tempo, sabe? Um dia é muito grande, um dia é muito caro para quem tem câncer. Imagine 60. Mas é o que a lei diz e a gente segue as leis. Que antes nem funcionava. Existia a lei de 30 dias e nem funcionava. Não. Hoje, através dessa... Agora, o que mais, Kátia, deixa a gente assim... triste, é porque se eu fui para a UBS, Niceu Dantas do Mosqueiro, conversei com o gerente da UBS e ele não sabia. Da UBS Lauro Dantas. Então, o que está faltando no município é que a secretária converse com os gerentes das unidades e diga: olha, se chegar algum paciente com um sintoma, encaminha para Lauro Dantas. Sim. Então, nem os gerentes. Então, isso ainda existe. Existe. Isso é sério. É sério. E a gente precisa falar isso para as pessoas que estão com suspeita, falar para a Secretaria de Saúde que ela precisa ampliar essa conversa com os gestores das unidades básicas para poder encaminhar para Lauro Dantas. Pelo menos, por enquanto, é a primeira unidade. Você falou de uma coisa que é importantíssima, que é fé. Como é que isso impacta de verdade no processo de tratamento com câncer, de um câncer, por exemplo? Ele é primordial, sabe? Quando eu fui para a primeira consulta com um psicólogo lá no USE, a psicóloga, eu entrei, ela olhou para mim e fez: diga. Aí eu disse: dizer o quê? Ela disse: eu tô com câncer, eu vou dizer mais o que é você, né? Ela disse: fale alguma coisa assim, olha, mente sã, corpo são.
Aí ele assim, como assim? Eu disse, eu tenho um Deus que habita dentro do meu coração. E tudo que está dentro do meu coração, eu transformo em fé e vai para minha cabeça fica boa. Isso ajuda muito a você Muito. passar essa... É o que eu mais digo às pessoas que hoje são diagnosticadas com câncer, é que não leve para a tua cabeça. Você tem que entender. As pessoas precisam entender, Kátia, que Deus ele existe. Você não Não teve é depressão, físico. você teve depressão nem ansiedade. Não. Porque é não. muito comum, a mulher quando está com câncer, em geral, ela emboca eu numa... tive uma ansiedade depois de um processo que aconteceu comigo, mas por conta que eu chamo de um segundo câncer, que é uma separação. Sim. Isso eu tive, mas do câncer em si não houve. Não. Que é muito comum, né? Porque, Kátia, eu não achava que eu ia morrer, sabe? Eu só senti verdadeiramente que eu estava com câncer quando a máquina de radioterapia quebrou. Porque aí eu vi, caramba, o negócio não deu certo agora. É muito comum as mulheres, quando têm câncer, tem duas situações aí. Você falou de separação, talvez não tenha nenhuma relação, mas só para pontuar. Em geral, elas acabam ficando muito sozinhas. É verdade. Nesse tratamento. É né? verdade. E isso, claro, acaba empurrando-a para uma depressão. Exato. Como é que é lidar com isso? Você não viveu essa experiência, não, mas assim, o que você diria para as mulheres hoje que enfrentam esse tipo de coisa? Então, primeiro assim, quando tudo eu tenho que eu vivi, né? O meu médico, que também é o anjo da guarda, doutor Carlos Anselmo, que foi o cirurgião que retirou, enfim, ele chegou para mim e disse assim, Sheila, a partir de hoje, você tem que pensar só em você. Você tem que ser realmente egoísta. Sim. Você precisa respirar Sheila Galba, sabe? Você precisa... vai acontecer problema, você tenta resolver. Se não solucionar, espere, respire fundo e pense em você, porque vai solucionar. Sim. Se você morrer, vai solucionar do mesmo jeito. Então, você tem que pensar em você primeiro. Esperar a solução viva. Esperar a solução viva, entendeu? Então, assim, o melhor caminho é você entender que só depende de você. Tudo para o seu bem-estar, para a sua cura, depende unicamente de você. Não depende de marido, não depende de filho, não depende de pai, não depende de mãe. Só depende unicamente de você. Você precisa entender, você precisa sentir isso, sabe? E são várias, Kátia, várias mulheres que os maridos deixam justamente... tem uma das meninas, e eu posso falar porque ela me permite falar, Adriana Dias, uma das mulheres de peito, que quando ela fez a cirurgia, que ela chegou em casa, o marido tinha ido embora e deixado os 3 filhos. Ela chegou da cirurgia sem ter ninguém para tomar conta dela, com 3 filhos pequenos, 2 sozinha pequenos e uma adolescente, sozinha, sem emprego. Nossa. E hoje ela tá aí, linda, dando a volta por cima, levando junto comigo as mulheres de peito, sendo os meus braços lá nas mulheres de peito, porque eu não tenho tanto braço, né? Então ela é um braço meu lá, grande, imenso, nas mulheres de peito. E eu falo o nome dela porque ela disse, Sheila, pode falar porque aconteceu. Você falou de emendas, as emendas que hoje os vereadores têm direito, né? Qual é o valor das emendas hoje? Foram 1 milhão... Quase 2 milhões. Quase 2 milhões. Como é que você usa esse recurso, essa distribuição? A distribuição, a maioria delas vai para a saúde. Né? A gente precisa, sabe, desengasgar a saúde do Estado de Sergipe, do município de Aracaju. A gente manda emendas para o Hospital Santa Isabel, mandamos emendas para o Hospital São José, mandamos emendas para o Hospital João Alves Filho, mandamos emendas para o Hospital Cirurgia, mandamos emendas para o Hospital Universitário. E você consegue acompanhar a aplicabilidade Nenhuma dessas emendas foram enviadas. Por quê? Nenhuma dessas. Faltou o quê? Não foram pagas. Não foram pagas. Não são impositivas. São impositivas, e não mas foram a pagas. Secretaria Municipal de Saúde, eles começam a encontrar obstáculos. A de 2022, nós estamos em 2024. A parte da saúde, meu assessor está dizendo, Sheila, a saúde. Secretaria Municipal de Saúde não pagou as emendas de 2022. Nenhuma delas? Nenhuma, de nenhum vereador. E qual é a explicação? Burocrática. Porque, por exemplo, eu mandei emenda, as emendas que são para investimento, eles querem pagar como custeio. A gente não mandou. E qual é o prejuízo disso? Sim, então, o prejuízo é grande, o município precisa arcar, porque a emenda não é dele, é da nossa. Sim, né? E existe uma responsabilidade do executivo em fazer cumprir aplicar esse valor. Veja o que é que acontece.
nós mandamos uma emenda pela saúde para, por exemplo, o Hospital São José comprar, sei lá, um aparelho de raio-x, digamos, que foi para comprar um aparelho de raio-x. O que é que o município quer? O município quer que o Hospital São José entre em contato com a empresa que fornece o raio-x e diga à empresa, mande para mim a nota fiscal, porque eu preciso apresentar na Secretaria Municipal de Tudo Saúde. por antecedência. Você é empresa, né? Eu sou São Sim. José. Cátia, mulher, mande para mim a nota fiscal. Eu quero um raio-x, um aparelho que custa, sei lá, 100 mil reais. E a empresa vai dar uma nota fiscal recebeu de dinheiro? algo que não recebeu, aí amanhã o município não paga, ela paga o imposto por aquilo. E quem vai responder é quem? O hospital. O hospital. Né? É. Que Quem vai vai receber sumir, o hospital? vai Vai sumir com o Aí eu equipamento, disse, em tese. secretária, minha filha, se o hospital tivesse dinheiro, 100 mil para comprar o raio-x, eu não ia mandar emenda, não. Se eu estou mandando a emenda é porque ele não tem condição de comprar. E o São José vive em crise, né? O São José, o Santa Isabel, agora, graças a Deus, o Estado tomou as rédeas do Santa Isabel. Do cirurgia também, né? Cirurgia também, mas assim, e quando eu mando para o cirurgia, eu mando para oncologia de cirurgia. Sim. Né? O Santa Isabel a gente não tem De oncologia. forma prática, o que fazer nesses casos? Recorrer à justiça, para que a justiça... Vocês entraram com a gente está aguardando, né, os hospitais, porque eles estão pedindo para segurar um pouquinho, e a gente não consegue entender o que é que eles querem. Como é que eu envio a emenda para você comprar um raio-x, você não tem dinheiro. Se eu estou mandando, porque você não tem dinheiro. E o bom é que estamos no ano eleitoral, né? Pois é. Tem que beber água, filha. Beba respirar fundo, porque o babado é forte. Sheila Galba, agradecer a você por sua participação aqui na Casa do Seu Ai, Papo. eu que Foi um agradeço. prazer enorme Foi. tê-la aqui e Que contar um bom que pouquinho deu das certo. experiências. Deu certo. Então, a casa está às suas ordens. Obrigada. Continue aqui. Quando quiser, é só voltar. Tá certo, muito Viu? obrigada. Quero me dar um beijo no coração de todo mundo. E eu deixo mais um recado, né? Que se você descobrir qualquer coisa no seu corpo, procure um médico imediatamente, porque o nosso corpo ele apresenta sinais. E a gente nunca está atento aos sinais. E às vezes, quando recebe o sinal, não dá valor ao sinal que o corpo apresenta. Então, qualquer sinal, qualquer alteração de cor, de textura de pele, de nódulo, procura um médico imediatamente. É isso. Muito bem. Casa do Seu Papo fica por aqui. A gente volta a se encontrar semana que vem, sempre com um episódio inédito. Não esqueça de nos acompanhar toda quinta-feira, a partir do meio-dia. Tem um episódio novo no ar, no Spotify e no YouTube. Não esqueça também que estamos em todas as demais redes sociais. Este episódio é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, com apoio luxuoso da WG Produções. Até mais!